Olá, meus amigos do Portal NP1. Nós estamos aqui na nossa sala de bate-papo hoje trazendo um amigo aqui do nosso município que na semana passada teve uma conquista na sua vida muito grande, importante. Foi ordenado padre, o Mateus. Muitos de nós já sabemos, né? Já acompanhamos inclusive essa trajetória, mas hoje aqui no Portal NP1 nós vamos contar um pouquinho sobre essa história. O Mateus Bernardi, que agora tem 28 anos de idade e que representa o município de Itapejara do Oeste também na Igreja Católica. Padre Mateus, antes de mais nada, é uma satisfação aqui para o Portal NP1 trazer você, filho desta terra, para a gente conversar um pouquinho. Seja bem-vindo. Muito obrigado a ti, obrigado também às pessoas que nos acompanham aí pelas redes sociais, pelo computador, pelo celular. É uma grande satisfação estar aqui, né? Inclusive lá na Rondônia, onde eu estou, né? Muitas pessoas lá disseram assim, não, mas você tem que ser ordenado aqui, né? Aqui na Rondônia, onde você fez o estágio pastoral, onde foi ordenado diácono, e eu disse assim, não, vamos com calma, né? Já fui ordenado diácono aqui, agora eu vou para minha terra, eu tenho que ser ordenado na minha terra, onde está a minha família, onde está todos os meus amigos, pessoas queridas, né, que acompanharam aí o meu desenvolvimento também. E como que foi toda essa trajetória, né? Como que a gente aqui vai falar muito sobre a questão de vocação, né? Me permite chamar de Mateus? Claro, sem dúvida. Porque talvez pelo hábito, né? Pelo costume de chamar de Mateus, com todo respeito, logicamente. Claro, sem problema. Como que foi esse momento de descobrir a vocação? Isso aconteceu na tua vida com quantos anos, né? E por que eu estou perguntando, começando por essa parte? Porque nós sentimos que hoje nem todo jovem está conseguindo descobrir a sua vocação. Talvez pelo avanço tecnológico, talvez por tantas outras coisas que o mundo está oferecendo atualmente, né? Sim. Como que foi o primeiro momento que você começou a se descobrir que você tinha uma vocação para seguir uma caminhada religiosa? Eu acho que a dinâmica da vocação ela é muito particular. Cada um tem um processo de descobrimento da própria vocação que não é, vamos dizer assim, comparável aos outros. Às vezes eu mesmo conheço muitas histórias de muitas pessoas que descobriram a vocação no maior tombo da vida, né? Então, você vai dizer assim, né? Não, vocação é um processo. Não, não é muito particular. E às vezes isso que a gente pensa que seja uma baixa da nossa vida, um momento difícil, seja exatamente o momento para se dar conta de que o nosso plano não está funcionando. E aí convém escutar o plano daquele que nos criou por amor, né? Então uma primeira palavra sobre vocação eu acho que tem a ver com isso. São processos subjetivos. E por incrível que pareça, talvez aqui no sul do Brasil não seja tão claro isso, mas a grande maioria das dioceses do estado do norte do Paraná para cima tem seminários muito cheios. Inclusive a nossa diocese aqui, conversando com o Dom Edgar, né, o bispo daqui de Palmas Francisco Beltrão, ele dizia que os seminários estão bastante cheios, tem bastante gente procurando. Eu interpreto isso como que o mundo já não está mais respondendo, não está mais conseguindo seduzir como seduzia e prometia no passado, né? Eu mesmo, a minha vocação, ela nasceu, vamos dizer assim, de um crescimento familiar dentro da religiosidade. Como que eu digo isso? A minha família, meu pai e minha mãe, não eram assim, vamos dizer, muito de ir na igreja. Não eram muito de ir na igreja. Eu mesmo lembro, assim, na minha infância, de não ter muitas ocasiões, né, de ir na igreja. No entanto, todas as noites, a minha mãe lia algum trechinho da Bíblia para mim. A gente tinha uma Bíblia para crianças, com historinhas. Isso desde pequeno? Desde pequenininho.
E a minha mãe lia toda noite uma historinha da Bíblia antes de dormir. A minha avó, que morava conosco, sempre rezava o terço, todas as tardes às 6 horas. E às vezes eu rezava junto com ela. Aí quando a vista dela começou a ficar fraca, e eu já tinha aprendido a ler, já tinha lá meus 10 anos, 8 anos, não sei, ela também me pedia para ler a Bíblia para ela poder ter o momento de espiritualidade dela. E claro que isso também ia pegando em mim, né? Então, com certa ocasião, no tempo ainda do Padre Genuir, né? Numa celebração muito festiva, eu lembro que eu achei muito bonita a roupa do padre, aquela veste. Eu disse assim, nossa, mas que coisa impressionante essa veste, eu gostaria de ter uma veste como essa, né? E aí eu fui para minha catequista, que era a Tere Bach, que canta aí, né? Até hoje, Até hoje, exatamente. E eu pedi, como é que faz? Ela disse, eu acho que tem que ser padre, né? E por sorte, naquela ocasião, os padres vocacionais, que na época eram padres liberados para esse trabalho, estavam aqui na cidade. E aí foram visitar a minha casa. Né? Na época, o primeiro padre palutino que foi visitar a minha casa foi o padre João Bergamasco. Hoje ele é bispo de Primavera do Leste, no Mato Grosso, né? Mas foi assim, né? Foi um crescimento assim, desde pequeno, o que teve, vamos dizer assim, uma prévia para tudo isso acontecer foi essa gestação familiar, uma religiosidade, vamos dizer assim, não tão formal, mas mais informal, e a beleza da veste do padre, né? Foi por ali que começou, foi por ali que começou. Exatamente. É claro que é uma caminhada, né, de 12 anos, você me dizia, né? 12 anos. Mas esse período de 12 anos é desde que você saiu de casa, você foi para o seminário, começou, e durante esse período, qual foi a maior dificuldade? Foi lá no início? Foi durante o processo? Né? Foi na hora de decidir que não, agora eu vou me tornar diácono, eu vou me tornar padre? De todo esse período, qual foi o momento mais complicado para você? Eu acho que, bom, 12 anos, em 2014 eu entrei no seminário. Foi no dia 14 de fevereiro, numa tarde, meio-dia para tarde, assim, o padre Etelvino Savanhago foi me buscar lá na minha casa e me levou até Cascavel, onde a gente tinha na época, né, o primeiro ano da formação. Aquele ano, o primeiro ano de 2014, foi muito bom, assim, sabe? Porque era um mundo novo, novas amizades. Eu sou filho único, né? E aí, de repente, conviver com muitas pessoas dentro de casa, pessoas boas, que tinham mais ou menos os mesmos objetivos, foi muito agradável. Mas, vamos dizer assim, dificuldades, sempre teve alguma dificuldade, né? O próprio fato de ser filho único me gerou muitas dificuldades, né? Os embates, a vida comunitária exige muito da gente, né? Mas eu acho que, vamos dizer assim, o ano mais delicado foi o ano de noviciado. Foi em 2017, no Cornélio Procópio, no estado do Paraná. Ele é um ano, assim, não é que é difícil no sentido negativo do termo. Ele é difícil porque ele exige muito do formando. Você vai para o noviciado para ficar um ano fechado, exatamente para poder se avaliar, se reorganizar interiormente, procurar ver as suas motivações, e isso é muito exigente. Isso já fazia 3 anos, já ia para o terceiro ano já que estava lá, 3 anos. 3 anos, aquele foi o 4º ano. E eu percebi que o maior inimigo da nossa satisfação somos nós mesmos, nesse ano. Porque era exatamente a ilusão que eu tinha de construir sozinho um plano para a minha vida que me derrubava exatamente de ouvir a palavra de Deus e abraçar o projeto que Ele tinha para mim.
E isso sim me traz felicidade, porque ele me conhece melhor do que eu mesmo, né? Então ali sim foi muito delicado, mas ao mesmo tempo que foi o ano mais, vamos dizer assim, mais exigente, também foi o ano desafiador, foi o ano em que eu mais cresci do ponto de vista formativo. É o ano que mais me fez aprender sobre mim mesmo, aprender sobre as minhas intenções, sobre a pureza do meu desejo de seguir a Deus. A gente tem muitos ideais assim na cabeça, né? Mas o seguimento se dá no mundo concreto, né? E a questão de ter que abrir mão de tantas coisas que o mundo oferece hoje, né? O mundo, na verdade, nós sabemos, ele está aí, veio o avanço tecnológico, e com esse avanço tecnológico veio inúmeras outras possibilidades, oportunidades, de repente, de que você ou qualquer pessoa, né, possa progredir, e isso de você ter que abrir mão de todas essas coisas, ficar longe do pai e da mãe, sendo filho único, como que foi essa fase? Você sabe que não é muito comum, né? Para nós aqui no município de Itapejara do Oeste, ver assim, uma pessoa que abre mão, não, vou me dedicar a Deus, eu vou abrir mão das questões financeiras, eu poderia estudar, me formar numa faculdade, ser um profissional de qualquer outra área que poderia me trazer muito mais rentabilidade. E na questão financeira mesmo. Como que foi isso para você? Abrir mão dos desejos que a vida oferece? Para responder esse ponto, eu lembro de uma das parábolas que Jesus contou, né? Um certo comerciante de pérolas encontra lá, tá fazendo seus negócios e encontra uma grande pérola que valia muito. E aí ele vende tudo que tinha para comprar o terreno onde a pérola estava escondida, né? Porque valia a pena. Valia a pena deixar todo o resto para comprar aquela pérola preciosa. E é exatamente esse o sentimento. Não é que não custe. Custa muito, mas é justo que muito custe o que muito vale. Isso a própria Santa Teresa d'Ávila diz. A gente se deparando, e eu ouço muito esse tipo de questionamento, né? Mas quantas coisas você deixa para trás? É verdade, eu deixei muita coisa para trás, mas eu abracei uma coisa muito maior, que faz muito sentido na minha vida. Eu rezo a Deus sempre, tanto é que todo mundo que me pede, que vem assim, fala, né, que agora mais do que nunca, né, falando, tô rezando para você e tal, e eu sempre peço assim, que reze para que eu seja fiel, porque o que eu encontrei faz muito sentido para mim, faz muito sentido. Então, mais do que as renúncias, mais do que, vamos dizer assim, o que a gente perde, brilha muito mais do que a gente ganha. Eu lembro muito bem de um discurso que o Papa Bento XVI fez aos jovens. Eu não vou lembrar se foi bem na ocasião da Jornada Mundial da Juventude, mas alguma coisa assim. E ele dizia assim: jovens, tenham coragem, porque Deus não tira nada de nós, ao contrário, Ele dá tudo. Ele dá tudo. E Ele dá exatamente o que nos faz realizados. Coisas que às vezes a gente nem tem coragem para escolher. Porque parece muito difícil, né? E às vezes assim, acompanhando a gurizada aí que vem conversar com a gente. Os amigos que você deixou e que seguiram outros caminhos. Os amigos, enfim. Tem tanta gente que sabe exatamente o que precisa fazer para ser feliz. Sabe o que o seu coração pede, mas não tem coragem para dar o passo. Olha quantos jovens aí nesse meu caminho. Eu olhei e disse assim, meu Deus, se esse guri não tem vocação para ser padre, se essa guria não tem vocação para ser irmã, eu não sei o que é. Mas que não tinham a força interior de dizer sim para o projeto de Deus. E você viu que, não sei se vocês estavam no dia da minha ordenação, mas o Dom Edgar disse no último momento uma palavra assim muito interessante. Diante de Deus a resposta é sempre sim. Isso sim alegra o coração. E aí, vamos dizer assim, aí, né, retornando ao ponto que você começou dizendo, né?
toda renúncia, embora dolorida, tem sentido, né? Dizer não para alguma coisa sem um sentido é uma desgraça, especialmente uma coisa que você quer. Então, por exemplo, assim, né, eu precisava pegar um exemplo, né, a criança que vai no mercado, né, e eu quero aquele chocolate, eu quero aquela coisa, eu quero aquela bola. A mãe diz não. Tem criança que deita no chão e rola, né? Agora, se a mãe diz, se fala assim, não, filho, não para isso, mas sim para aquilo que você de fato quer. A criança não se apazigua. Por quê? Porque encontra sentido. E é isso que eu acho que está faltando, sabe? Inclusive, nós estávamos comentando um pouco antes de você chegar para a entrevista, a gente estava falando justamente sobre isso. Muitos jovens, às vezes, eles têm a vocação, e eu acho que você abordou esse assunto magnificamente bem agora aqui, mas eles mesmos não conseguem, de repente, entender essa vocação que eles têm. E talvez por isso eu tenha iniciado a nossa entrevista falando que são poucos os jovens, e logo em seguida você disse, não, os seminários tem bastante gente dentro do seminário. Mas ainda eu vejo que não se compara com o que tinha antigamente, né? Antigamente era o sonho da mãe, do pai, ter um filho, né, que fosse padre, que fosse irmã. E talvez o ponto está nisso. Talvez os jovens eles têm medo de aceitar talvez a própria vocação em função de que estão todo dia sendo bombardeados por tudo que o mundo está oferecendo nesse momento. Seria algo mais ou menos nesse sentido. Eu acho que exatamente o ponto de não ter mais essa exigência. Por exemplo, assim, eu conheço muitos padres que me contam que entraram no seminário porque o pai e a mãe meio que quase que obrigaram, né? E aí depois, com o tempo, foram ressignificando e conseguiram encontrar a beleza de servir, né? Mas o fato de nosso tempo ser tão plural, quer dizer, em outras palavras bem simples, para o nosso tempo parece que todo caminho serve. Todo caminho é igualmente válido. Só que a experiência mostra que não é assim. A experiência mostra que aquilo que algumas pessoas defendem, que você tem o direito de escolher o que você quer ser. Só que tem caminhos que frustram. Necessariamente frustram. Só que em nome vamos dizer assim, do discurso bonito, aceitável e tal, a gente defende. Mas não é bem assim, sabe? Tem uma frase que é clássica mesmo, de um escritor muito famoso da tradição católica, o Santo Agostinho. Ele abre o livro que ele conta a própria história com um trecho magnífico. Ele diz assim, Senhor, inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em vós, porque nos fizestes para vós. Então, todo o caminho que não leva a Deus, o coração permanece inquieto nesse caminho. E aí, você faz coisas, conquista coisas, né? Eu tenho um relato, assim, muito interessante de um rapaz, assim, um rapaz não, né? Um homem já, assim, um jovem homem, e era dono de um monte de coisas, assim, sabe? Era, vamos dizer assim, uma pessoa extremamente realizada. E ele veio me dizer que se sentia vazio. Tinha tudo o que queria do ponto de vista financeiro, tinha toda a admiração dos seus pares, né? Das pessoas do mundo dos negócios, porque era muito jovem e conquistou muita coisa. Era o prodígio, aquela pessoa que é cercada de uma áurea de que todo mundo fala assim, nossa, esse cara é bom, esse cara é bom, esse cara é bom. Só que ele veio me dizer que se sentia vazio. E aí a grande questão é, qual é a vantagem de dar ouvido para discursos que dizem tudo é bonito, tudo vale, quando essas próprias pessoas que discursam nesse sentido nitidamente não são felizes? São pessoas amargas, são pessoas assim, com todo respeito, né? Com todo respeito a quem opta por caminhos que não tem nada a ver com a palavra de Deus e tudo mais. Mas, meu Deus do céu, a realização, essa frase para mim é muito forte. A realização vem de ouvir aquilo que traspassa o coração.
E aí na chave que Santo Agostinho nos dá para interpretar essa realidade humana, profundamente humana, porque isso não tem nada a ver assim, você não precisa da Bíblia para constatar que a gente está sempre querendo mais, né? É verdade. Desde lá dos grandes clássicos, o filósofo Platão, ele, lá no seu livro O Banquete, ele dizia assim que a gente ama o que não tem, quando tem deixa de amar. Quer dizer, é um desejo vazio, né? A gente sempre quer ter enquanto não tem, quando tem não quer mais ter, né? Bom, esse desejo não leva a lugar nenhum. Abrir mão, e aqui que está talvez a pergunta que tu colocaste antes, né? Antes, abrir mão de alguns desejos humanos, esse desejo de, vamos dizer assim, dessa realização do status, da fama, né? Do sucesso financeiro, enfim, de tantos outros fatores, dos prazeres, né? Da admiração. Abrir mão desses desejos em vista de uma coisa que parece exigir, e não é que só parece, exige, custa muito, mas que deixa o coração da gente em paz. Puxa vida, olha, quando a gente se dá conta disso, a gente não pensa duas vezes. Que bacana, hein? Que legal, que legal. Acho bastante importante tudo isso que você está dizendo, tudo isso que você está falando, a forma como você está abordando. Eu queria entrar um pouquinho na caminhada, né? Sim. Porque a gente sabe que existe todo um processo, né? O ar está ficando quente, né? Eu estou percebendo. Eu acho que a gente arrumou errado. Eu acho que ele ficou na parte do calor ali, né? Tenta colocar no frio aí, no cool, que ele vai ficar legal. Mas enfim, voltando aqui. Como que foi a caminhada? A gente sabe que são etapas, né? Sim. Inclusive até... Eu não uso roteiro para fazer as minhas entrevistas aqui. A gente vai conversando, vai batendo papo, e eu vou lembrando de algumas coisas, de algumas questões, claro. A gente vai abordando para que fique mais dinâmico também. Eu acho que durante toda essa caminhada de entrar no seminário, se tornar diácono, se tornar padre, deixa para nós aqui que somos leigos no assunto, né? O que cada etapa significa. Por exemplo, qual a diferença, por exemplo, de se tornar diácono, né, e depois se tornar padre? Você poderia trazer para a gente uma explicação o que diferencia essas duas etapas? Certo. Do ponto de vista mais dos ministérios, eu acho, não tanto dos estudos, né? Isso. Para que a gente consiga entender. Eu sou palotino. É um jeito de servir a Cristo na igreja. Tem como eu estava falando aqui do Dom Edgar, né? Você pode se tornar um padre diocesano, você pode. Sim. Lá em Pato Branco tem os freis, né? Pode ser um frei franciscano e assim por diante. Eu escolhi ser palotino por muitas razões, mas a mais forte delas é porque fui influenciado desde novo pelo carisma palotino aqui da nossa... O carisma seria o jeito de servir. O jeito de servir. Cada grupo, cada congregação tem um jeito de servir, né? E o meu jeito de servir é fortemente influenciado por um sacerdote romano chamado Vicente Palotti. Então, como que é o caminho das pessoas que querem servir a Cristo na igreja dentro do carisma palotino? O primeiro momento você tem o chamado ano de postulantado, ou seja, você entra como um postulante. Postulante é aquele que está procurando alguma coisa, se candidata a alguma coisa, né? Sim. Uma palavra mais comum para nós seria essa, né? De que um candidato, né? Candidato a quê? Postula o quê? A vida religiosa. Então, o que a gente faz nesse primeiro momento? Aprende exatamente sobre a dinâmica da vida religiosa. Então, como que é viver em comunidade, a disciplina que é própria da vida religiosa, as organizações, as regras, enfim, toda essa dinâmica própria de ser um religioso. Aí a gente passa por esse período por 3 anos, dos quais um é bem específico. Esse foi, na verdade, a tua entrada no seminário. A entrada no seminário. O primeiro ano é o primeiro mesmo, lá em Cascavel, que eu fiz, agora é em Palotina, né? Mas no meu tempo era em Cascavel.
E depois mais 2 anos eram em Santa Maria, já estudando filosofia e assim por diante. Depois a gente vai para o noviciado. O noviciado o que que é? É uma imersão profunda no carisma. Que é, na verdade, aquele 4º ano que você Isso que eu disse. enfrentou o maior desafio. Exatamente. É uma imersão bem profunda. Primeiro, eu falei o carisma, mas vou mudar. Primeiro em você mesmo. Você entra em contato com a tua profundidade. Por quê? Porque é um ano de muito silêncio. É um ano sem redes sociais, sem telefone, sem internet. Sem Isolamento. sem TV. A gente assistia só o jornal em comunidade. Entende? Então é um ano. Ah, mas parece uma gurizada hoje em dia ficar sem o telefone. Meu Deus, é uma loucura. De fato, é um pouco uma loucura, né? Mas é uma loucura que tem excelentes resultados. Você não tem nada para te distrair de si. E aí você é obrigado a olhar para dentro. E dentro da gente, a gente tem coisas muito bonitas. Potencialidades, habilidades, coisas legais. Bom humor, né? Facilidade para se relacionar e assim por diante. Mas também dentro de nós tem muita escuridão. Tem muita escuridão. A gente pode lembrar daquilo que Jesus diz assim, da parábola do joio e do trigo, né? Ah, mas vamos arrancar logo o joio para que o trigo cresça bonito. E aí Jesus disse, não, deixa o joio crescer, porque de repente no arrancar o joio você arranca o trigo. E essa é a experiência. Tem muita coisa errada na nossa vida que é trampolim para você fazer o certo. É meio doido isso, né? Mas você... Um pouco complexo, eu diria. Exatamente. Mas, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo de uma realidade minha, né? Por exemplo, assim, eu tinha muita, assim, vamos dizer assim, uma coisa de querer me mostrar, aparecer e tal. E isso é ruim, nitidamente ruim. E aí no noviciado eu tive que entrar em contato com isso. Só que o que acontece? Essa fragilidade minha, depois de bem medida e bem pesada, me fez perceber que me abriu dentro de mim a habilidade de me comunicar bem. E ao me comunicar bem, eu consigo também comunicar bem o Evangelho. Entende? É uma coisa ruim lá na sua raiz? É uma fragilidade, é uma falha de constituição, etc, etc. Né? Daí entraria melhor a psicologia para falar sobre isso, né? Mas depois de você se dar conta, de você ir trabalhando, a gente também tinha muito acompanhamento psicológico e tudo mais, né? Você já não quer mais tanto se mostrar. Controlar um pouco o ego. Aí você já não quer mais se mostrar, mas você sabe mostrar, e aí você sabe quem mostrar, Cristo. Entende? Então, de uma coisa ruim, Deus vai trabalhando dentro de nós e transforma numa coisa boa. É um caminho que é meio estranho, mas é assim, até o dito popular, né? Os caminhos de Deus, né? Não são os nossos caminhos, né? Então, a gente entra muito dentro de nós mesmos, das nossas trevas, dos nossos monstros dentro de nós, né? Também entra muito dentro do carisma, do jeito de ser, estuda a vida do fundador com profundidade, as leis da comunidade. A gente entra muito dentro da dinâmica espiritual. A gente fazia retiro diretão, assim, fazer uma semana em silêncio completo, por exemplo, né? A gente fez 4 vezes isso durante um ano, de tomar refeição em silêncio. A única coisa que a gente falava era as respostas da liturgia. Então a gente rezava a missa em comunidade mas isso é duro, sabe? É muito duro, mas é fantástico para o crescimento. Bom, e outras dimensões também que são muito... A gente aprofunda muito. Depois do noviciado, a gente faz a primeira consagração, que é o ingresso efetivo na comunidade palutina. Até o noviciado, você está aspirando entrar na comunidade. Então, a comunidade está te conhecendo e você conhecendo a comunidade.
É uma via de mão dupla. E se conhecendo a si próprio. Exatamente, exatamente. E aí, e isso é muito bonito, porque no processo de se conhecer, você também se dá a conhecer. Porque, vamos dizer assim, todo mundo é meio ferido e meio machucado. Mas quando você abre o teu coração para a experiência do perdão de Deus, para a experiência da confiança no irmão que está ali do teu lado, vai curando. A realidade que parecia incurável vai curando. Por quê? Porque você confia. E confiar, gente, olha como é medicinal confiar. Claro, nas pessoas certas, né? Mas aquela realidade duríssima que só de pensar nela me revira o estômago, na medida que a gente começa a partilhar, primeiro com Deus, né? E depois com os irmãos. Eu acho que assim, a questão da confiança, confiar no propósito que você tem para você mesmo também, né? E que faz parte desse propósito a cura. Sabe por quê? Porque a gente só pode dar para os outros o que tem. Se você não tem paz no teu coração, você não transmite a paz. Então, para nós que nos dispomos ou nos colocamos a serviço da comunidade, é fundamental estar em paz também consigo, para poder levar a paz a outras pessoas. Estar curado dentro de si para poder facilitar o processo de cura às outras pessoas. Porque o ditado muito antigo é muito verdadeiro. Pessoas feridas costumam ferir. Pessoas curadas costumam curar. Então esse processo meio psicológico, vamos dizer assim, de imersão na própria realidade é uma desgraça de dolorido. Mas vai curando, vai sanando, né? Aquelas coisas que, por uma ou outra razão, durante a nossa história, vem acontecer, né? Bom, então depois do noviciado a gente ingressa na comunidade palotina de modo efetivo. Nós somos consagrados, né? E aí se renova a consagração de 3 a 5 vezes, uma vez por ano, dependendo de como é a jornada. Porque, por exemplo, eu entrei jovem, então eu renovei todas as 5. Mas tem gente que entra mais velho, né? Então não dá tempo de fazer 5, então pode fazer até 3, né? Eu ia perguntar, com relação à idade, né? Você entrou com 14. 17 anos. Que você começou com 17 anos. Mas existem pessoas que entram mais tarde? Tem. Eu mesmo tive um colega que entrou no seminário com 38 anos. Com 38 anos. Ele é padre hoje lá em Nova Alvorada do Sul. E o processo Emerson estava aqui na minha ordenação. E o processo todo é o mesmo? Não, é um pouco diferente. É um pouco diferente. Aí, por exemplo, ele já traz um pouco de bagagem da própria vida, né? Sim. Eu acho, eu nunca parei para contar, mas eu acho que a formação completa do padre Emerson, né, que foi esse exemplo que eu vivenciei dentro do seminário, deve ter tido uns 7 ou 8 anos só. Mais curta. Mais curta, Mas ele fez o postulado, fez o noviciado, que são coisas que tem que fazer, né? Sim. Ele estudou teologia, não fez a filosofia daí, né? Mas estudou teologia e foi ordenado, fez o estágio pastoral e foi ordenado. Muito bem, aí você, beleza, passou pelo noviciado, veio depois a parte da consagração, só que durante todo esse período, quando você saiu daqui, você estava se formando no 2º grau. Terminei o ensino médio. Terminou o ensino médio aqui. Aí, turma de 2013 lá, né? Os colegas aí estão por aí também. Né? E aí, quando você chega no seminário, basicamente você precisa iniciar uma faculdade. Não no primeiro ano. Não, no primeiro ano. Começa o primeiro ano, esse ano de introdução aí, né? Essa parte de estar postulando e tal, que você já explicou, né? Aí sim, daí inicia a filosofia no 2º ano. Então você se formou em filosofia. Sim. Licenciado em filosofia. E na sequência teologia. Teologia, bacharel em teologia. São as 2 faculdades que você faz lá ou tem mais alguma? Não, essas 2. São essas 2. E aí, até chegar com que tempo chegou a diácono daí? Então, aí são 4, no meu caso, hoje já mudou um pouquinho, já 1 ano a menos de filosofia, né? Mas no meu caso foram 4 anos de filosofia, 4 anos de teologia,
um ano de postulado, um ano de noviciado. Então foram 10 anos até terminar a teologia. Aí terminou a teologia, tem o ano de estágio pastoral, que a gente para de estudar o estudo acadêmico e vai para uma paróquia. Eu fui para a paróquia São José, no distrito de Extrema, na cidade de Porto Velho, em Rondônia. E você trabalha como? Como estagiário. Estagiário. Eu vou lá como consagrado, mas um consagrado que tem em vista o sacerdócio. Entendi. Então a gente, né, por exemplo, ficamos eu e o padre Pedrinho, secrete, que estava aqui também na minha ordenação, a gente fica lá fazendo quase que o trabalho que seria próprio do padre, que é permitido pro consagrado. Então, por exemplo, assim, as celebrações da palavra, da Eucaristia, visita aos doentes, trabalhos pastorais. Eu fiz muita formação de música, né? Tinha as turminhas de violão lá, porque na paróquia não é muito forte a cultura musical, então eu tinha umas turminhas de violão, aí formações na comunidade e tudo mais. É um trabalho mais ou menos assim, mais, né? Voltado para as pessoas. Exatamente. E aí depois, no ano seguinte, a gente faz o diaconato, que o meu foi no dia 6 de abril, né, desse ano. Foi lá na Extrema, meus pais foram, o padre Valmor foi. Então você se tornou diácono agora em 2025. Sim. E já na sequência... Porque a lei canônica pede que exista um espaço mínimo de 6 meses entre o diaconato e o presbiterato, que é a ordenação de padre, né? E a diferença entre ser diácono e ser padre, já que há um espaço tão curto de tempo entre um e outro? O diaconato, ele é um ministério ordenado, assim como o presbiterato do padre e o episcopado, que é o bispo. Chama-se o primeiro grau da ordem. Ele é uma vocação em si mesmo, tanto é que aqui na nossa cidade não tem, mas muitas cidades têm o diácono. O diácono, ele tem como missão principal a proclamação da palavra de Deus, no Evangelho, de modo mais específico, dentro da celebração da missa. Ele tem o cuidado com a mesa da Eucaristia, então você vê, sempre é o diácono que organiza ali a mesa quando tem um diácono presente do altar, coloca os alfaias, né, o cálice, enfim. E especialmente a dimensão da caridade na igreja, né? Então tudo isso é a missão do diácono. Existe assim homens casados que têm vamos dizer assim, um envolvimento firme, comprovado já com a igreja, podem ser ordenados diáconos. Homens casados podem ser ordenados diáconos. Só para ficar claro, né, o diácono é aquele que tem a estola atravessada, assim, né? Entendi. Então, esses homens casados podem ser ordenados diáconos, mas um diácono não pode se casar. Quer dizer, se você é casado, você pode ser ordenado, mas se você já foi ordenado, não pode mais casar. E a pergunta agora é a seguinte, acredito eu que a maioria daqueles que fazem o caminho que você fez, seminário, faculdades, filosofia, teologia, se tornam diáconos e, consequentemente, se tornam padres? Sim. Ou existe um grupo de diáconos que fica como diácono? Quando você é ordenado diácono, já na ordenação existe uma distinção. O diácono permanente, que é um homem casado, certo, e o diácono transitório, que é esse diaconato em vista do sacerdócio presbiteral. Por quê? Porque como o diaconato é o primeiro grau da ordem, para você ter o segundo grau, que é o presbiterato, o padre, você necessariamente precisa ser diácono também. Né? Não existe como pular direto para o segundo grau. Por isso que o diaconato, para quem quer ser padre, é transitório. Ele tem toda a carga própria, pedagógica própria de ser diácono, ou seja, o serviço, o cuidado com as pessoas mais pobres, o cuidado com a palavra de Deus, o cuidado com a Sagrada Liturgia. Isso também é catequético e pedagógico para o ministro que quer ser ordenado padre, mas ele vai ir para frente. Em outras palavras, ele vai assumir um ministério que, além daquelas coisas que são próprias do diaconato, vai ter outras funções.
outros trabalhos, outras missões. Inclusive você citou essa questão de homens casados, né, que podem ser diáconos, e os ministros. Há uma diferença, tipo, por exemplo, nós temos aqui muitos casais, né, que são ministros. Também há uma diferenciação com relação ao diácono, né? Sim. Com relação à preparação. Sim. O diácono é uma ordem, o diaconato é um ministério ordenado. Ou seja, uma vez que ele foi ordenado diácono, ele será diácono para a vida toda. O ministro é um ministério confiado. Então, tem uma diferença do ponto de vista da estabilidade do ministério. Entendi. O ministro da Eucaristia, da palavra, enfim, ele vai ser ministro enquanto o pároco, que é aquele que confia esses ministérios, enquanto o pároco achar que é conveniente. A gente conhece, né? Eu mesmo conheço ministros que são ministros desde do que eu era nenê. Desde sempre. Desde que estamos em Itapejara, eles estão aqui. Exatamente, mas não só aqui, em todos os lugares. Sim. Só que ser ministro não é uma coisa que seja meu. Me é confiada por um tempo. Então, se o pároco entender que eu não estou mais correspondendo ao ministério de ministro da palavra, tanto é que o nome mesmo é ministros extraordinários ou auxiliares. Extraordinários é o quê? Auxiliar é o quê? É uma coisa que está em vista de um outro. Sim. Né? Que é o padre, o pároco, que confia esses ministérios. Em outras palavras, já que o padre não consegue visitar todos os doentes, não consegue estar presente em todas as comunidades ao mesmo tempo, ele institui ministros, confia a alguns ministros, algumas pessoas para auxiliá-lo. Exatamente. Eu entendi. Voltando um pouquinho à questão pessoal, né? Você citou, né, que existiu um ano que teve um desafio maior, né, mas que você tinha um propósito. Em algum momento de toda essa caminhada, você chegou a pensar, olha, eu vou desistir, eu cansei, eu acho que isso aqui não é para mim, meu pai, minha mãe estão lá distantes. Chegou a acontecer em algum momento esse pensamento de vou parar por aqui, ou sempre se manteve fiel? O pensamento existiu várias vezes, né? E como foi assim para dizer, não, eu vou permanecer porque é isso que eu quero? Demorou para... Eu acho que... Bom, o que eu vou dizer? Várias vezes durante o processo formativo a gente se questiona se é isso mesmo que Deus quer de mim, se é isso mesmo que eu quero, né? Porque é aquilo que nós falávamos, as coisas, vamos dizer assim, são existe muita oferta hoje em dia de dinâmicas. E até não digo necessariamente as coisas do mundo, tem coisas muito santas que também atraem muito. O próprio matrimônio é uma coisa pensada por Deus e é lindo e maravilhoso e igualmente digno ao ministério ordenado de padre. Mas o grande ponto é saber o que Deus quer de ti. Por isso que vamos dizer assim, a coragem é importante para o jovem que está discernindo sua vocação, porque não tem a ver com o que os outros fazem. A tua vocação tem a ver com o que Deus quer de ti. E às vezes eu escutei muito na minha caminhada vocacional dizer assim, você tem que fazer o que você quer. Mas não é isso também. Porque quando a gente tem só a si como critério, a gente se ilude facilmente, né? Certo, eu estou entendendo. Facilmente a gente se engana, facilmente a gente se perde. Quanta gente a gente não conhece aí que teve reveses muito difíceis na vida porque confiou no próprio taco. E aí que, vamos dizer assim, lá pelas tantas, a gente vai entendendo que confiar em Deus é mais seguro. Sim, eu entendi. Mais seguro. E aí, então, o que é o papel do discernimento, que é o fundamental. Vamos dizer assim, dentro da oração, da vida de comunidade, escutando os formadores,
o que Deus está pedindo de mim. Isso que é o grande ponto, né? Você mencionou, né? Não é só aquilo que você quer, faz o que você quiser, né? Foi essa frase que você mencionou. Como se relacionar esse pensamento com o livre-arbítrio? O livre-arbítrio não diz, não, você pode fazer aquilo que você quiser, lhe é permitido fazer tudo aquilo que você acha que esteja correto. Isso, para mim, é o entendimento primário, lógico, do livre-arbítrio. Mas, ao mesmo tempo, quando você fala, não é bem assim, como que a gente consegue trazer um discernimento para esses dois pontos? O Santo Agostinho tem um livro que ele discute exatamente essa questão. Como entender o livre-arbítrio? O nome do livro é livre-arbítrio mesmo, Sim. né? Como entender a dinâmica do livre-arbítrio frente ao chamado de Deus? E peraí, Deus fez a gente livre, mas essa liberdade está condicionada à vontade dele? Coloca uma aspas. Aí o que acontece? Santo Agostinho, de maneira magistral, distingue livre-arbítrio de liberdade. O que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a potência de se fazer o que se quer. Então você pode fazer o que você quer. De fato, assim, isso é uma realidade que eu experimento também. Todos nós experimentamos, né? Até tem aquela frase que a gurizada está usando aí, né? Que o cara tá deitado lá na cama, meio um meme, né? Sim. O cara tá deitado lá na cama e pensa assim, e se eu não for trabalhar hoje, o que será que acontece, o que né? acontece? Então, essa potência de poder fazer o que quiser está presente em todos nós. Isso vamos chamar assim de livre-arbítrio. Ou seja, eu tenho arbitrariedade sobre minhas escolhas. Eu posso arbitrar, né? Lembra do árbitro do futebol? É ele que decide, né? Exato. Então eu posso decidir de modo livre sobre todas as possibilidades. No entanto, poder decidir sobre todas as coisas não significa necessariamente que as minhas decisões vão contribuir para a minha pessoa. Entendi. Entende? E aí entra o conceito de liberdade. A liberdade para Santo Agostinho é a resposta que engrandece o sujeito que decide. Então, e aí dentro dessa dinâmica da vida religiosa e a própria da experiência com Deus, o que Santo Agostinho constata? Nós, humanos, apesar de ter livre-arbítrio, facilmente nos enganamos. Deus, no entanto, por ser Deus, não se engana. Não se engana e não engana. Entendo. E aí, ouvir o que Deus propõe, porque Deus não obriga, nem de modo algum, mas Deus convida, vocaciona, né? A palavra latina vocare, né? Vocábulo, tem tudo a ver com isso, com a fala, é o chamado. Ouvir o chamado daquele que não se engana e não engana e que principalmente que ama, é aquilo que Agostinho chama de liberdade. É uma escolha em favor do bem daquele que escolhe. Não uma escolha difusa, vaga, que pode ou não dar certo. Não, sempre que você escuta a palavra de Deus que não se engana, não engana e que ama, você vai ser feliz. No caso, essas variáveis todas precisam ser analisadas quando se pensa no livre-arbítrio. Talvez seja por isso que você tenha mencionado, se pelo que eu entendi, né, que faz o que tu quer, mas não é bem assim. Exatamente. Talvez para ser um fundamento bíblico mais interessante, tudo posso, mas nem tudo me convém. São Paulo. Então, faz o que você quiser. Não. Faz o que você quiser, não. Eu preciso meditar dentro de Deus. Vamos medir as consequências do fazer o que quer. E até no sentido assim, poxa vida, às vezes eu traço... Isso aqui que eu acho que é o que pega de verdade. Às vezes eu traço um projeto para mim muito bom, mas não encontro a felicidade. É o exemplo que você citou há pouco. Porque o chamado de Deus na minha vida era outro. Entendo. E agora, o que você almeja daqui para frente? Lógico, você se ordenou padre agora, né? Começa... Eu não sei se o termo seria uma nova caminhada ou se você vai aprofundar um pouco mais. Né? Você continua aprofundando um pouco mais agora. Mas todo ser humano,
ele tem um pouco também de, eu quero um pouco mais para mim. Bom, eu fui seminarista, né? Fui diácono, me formei fiz 2 faculdades e me tornei padre. Você almeja algo mais ainda dentro da caminhada da Igreja Católica ou isso vai acontecer naturalmente, se assim Deus permitir? Olha, o que eu almejo é o que eu escolhi como lema. Esse é o meu único almejo. Amar como Jesus amou. Servi-lo. É isso que eu quero. Eu tive nesse sentido que você fala das expectativas de projetos, Crescimento. eu tive uma lição. Eu vejo assim que Deus é muito carinhoso ao me ensinar as coisas assim, sabe? Porque eu tive uma lição tão bonita ao ir para o estágio, nesse sentido dos projetos e do crescimento, que me fez assim pensar o futuro com mais humildade e confiança. Por quê? Numa noite chuvosa de quarta-feira, o padre Gilberto, meu provincial, chegou lá no seminário em 2023, né, uma noite de novembro, e disse assim: Mateus, o Conselho Provincial e eu te designamos para a paróquia São José de Extrema, na Rondônia. Eu falei assim: meu Deus, aonde que fica isso? Que lugar é esse? Eu falei: Rondônia, padre? Sim. Mas aonde que fica Extrema? Fica entre Porto Velho e Rio Branco, no Acre. Nunca pensei. E aí quando eu olhei, depois que saí da conversa, fui no computador, fui olhar assim, né? Falei: nossa senhora, olha onde que eu vou me meter, gente. Eu ficava pensando comigo assim: mas eu vim lá do sudoeste do Paraná e vou me meter lá, sei lá onde. O pessoal brinca muito, né? Sim. Lá onde as motos são como, as onças são como as motos, os jacarés como os jet skis e por aí vai. Você sabe que eles lá no norte dizem que o começo do Brasil é lá, né? Exatamente. E aí eu fiquei assim eu fiquei com medo. Eu liguei para minha mãe e falei assim: mãe do céu, o que eu faço agora? E a mãe também ficou assim assustada, né? Porque mãe é mãe. Vai mais para longe ainda, né? E eu cheguei lá e a experiência que eu fiz foi tão bonita, mas tão bonita, assim, tão acolhedora, tão... Claro, não tinha... Lá as paróquias não tem toda a estrutura que tem aqui, né? É tudo muito São mais regiões simples. mais humildes, né? É tudo muito mais simples, né? Você vê, por exemplo, assim, um asfalto, né? Eu fiquei sabendo que a cidade nossa tem 100% das ruas asfaltadas, né? Tudo asfaltado. Lá tem a BR e algumas ruas, o resto é tudo estrada de chão. Aqui até o interior, as comunidades são ligadas por asfalto já. Você vê. Progresso. Exatamente. E lá as pontes, lá tem uma árvore muito grande e forte, que é a castanheira, que é a árvore que dá a castanha do Pará aí, né, que a gente conhece. E é muito abundante lá. Sabe, as pontes, eles abrem a castanheira no meio e colocam assim, ó, sobre o rio. E aí você passa com o trilho assim. É isso. Tu tá entendendo? Sim. Então é isso que tem. Mas a simplicidade daquela... Eu até brinco, né? Lá, o meu chuveiro lá é um espalhador de água. Sei. E aí você fala assim: nossa, mas que pobreza. Cara, é porque lá faz um calor medonho, então não faz sentido ter um chuveiro elétrico. Então é um cano que tem um troço ali que abre a água. E é ótimo, sabe? É ótimo. A gente não tem muita coisa, mas não falta nada. E aprender... Então só para dizer aquilo que nós falávamos antes, do que eu almejo, né? Eu almejava, sei lá, né? Eu almejava ir para uma paróquia com uma estrutura, né? Com lideranças. Pensamento inicial. Exatamente. Para poder desenvolver bem meu trabalho, ter coisas à minha disposição para poder evangelizar. E fui lá que não tinha muita coisa. O meu confrade que trabalha lá, Padre Pedrinho, ele chegou 2 anos antes que eu. Ele chegou lá com 3 ministros e 2 cantores. Essas eram as pessoas que trabalhavam na igreja. 3 ministros e 2 cantores.
são as pessoas que trabalhavam na igreja. E aí hoje você vê a beleza da comunidade na qual eu participo. O pessoal, não sei se o pessoal lá do Extrema vai assistir, mas gente, enche o coração viver de maneira tranquila, simples, no meio do... Então, qual que é o meu desejo? O meu desejo é ser obediente à palavra de Deus. Quantos habitantes tem Extrema, mais ou menos? Acho que uns 8 mil, uma coisa assim. Mais ou menos como Itapejara, claro, um pouquinho menor, Itapejara tem 13 agora. De população, mas a vila é bem menor que Itapejara, porque tem muita gente no sítio. Sim, ainda cultura agrícola ainda. É da pecuária, eles têm muito forte a pecuária lá. Mas então é isso, sabe? Porque o que eu aprendi? Eu aprendi que a minha expectativa... Mas não dá nem 10% ela do foi que Deus... Ela foi evoluindo com o enfrentamento do dia a dia. A minha expectativa não dá nada perto do que Deus planeja pra gente. Só que você, durante esse período, né, tem essa experiência que você já teve de Extrema. E eu não sei, eu acho que alguém me falou alguma coisa, que você está com um projeto para ir para a África. Não, então, vou dizer assim, tinha a... Eu já estava quase que meio que designado para ir. Mas aconteceu um problema na paróquia vizinha, que também é uma paróquia nossa, e o padre saiu de lá. E aí o bispo da diocese... Lá em Extrema. Vizinha. Cidade chama vizinha. Nova Califórnia. E aí o bispo me nomeou para estar cuidando dessa paróquia. E então eu e o padre Pedrinho moramos juntos, mas cuidamos de 2 paróquias. Então essa realidade ficou muito mais... gritante no sentido de urgente. Entendi. Cuidar daquela realidade lá. Eu digo, o projeto da África ficou um pouquinho mais distante agora. Ficou um pouco mais distante, porque exatamente, vamos dizer assim, surgiu essa outra necessidade. Certo. Né? E voltando à parte do ser humano, não é porque se tornou um padre que deixou de ter os sentimentos que o ser humano comum, né, tem. Vontade de um dia ser designado para cuidar da paróquia no município de Itapejara, que você nasceu, você pensa com isso, sonha com isso é desejo, não é? Acontece naturalmente. Eu sempre pergunto o seguinte, se existe o desejo ou se as coisas vão acontecer naturalmente, porque existem muitas situações que às vezes a gente não espera e elas simplesmente acontecem na vida da gente, né? E o padre Sérgio, né? O padre Sérgio é daqui, né? Exatamente. Ficou um tempo Acabou aqui. ficando um tempo aqui. De modo geral, não acontece. De modo geral, o padre... Não é comum o padre trabalhar na paróquia onde nasceu. Mas existe algum tipo de regra, critério dentro da igreja que impeça? Não. É uma questão... Como é que eu vou dizer isso? Assim, de necessidade da igreja. Regras não escritas, sabe? Entendi. Que, é uma coisa que não é uma regra, mas é um costume. Certo. Por quê? Porque dentro da tua paróquia, às vezes sim, às vezes não, você não vai conseguir exercer o ministério próprio do sacerdote em função do fato, por exemplo, de talvez a pessoa que você tenha que corrigir ter te carregado no colo. Eu entendi. Eu ia justamente falar sobre isso. Claro, é uma questão até de autoridade, né? Exatamente. É uma questão de autoridade. Vamos supor assim, como é que eu vou dizer assim, vou chegar numa ministra e dizer assim, olha, essa postura não foi boa, se a ministra, sei lá, né... Ajudou você a crescer. Exatamente. Entendi. É um pouco mais delicado. Certo. Agora, não é impossível, né? Claro, entendi. A Igreja Católica, ela também passou por transformações ao longo do tempo. Eu, como leigo, acompanho apenas alguns trechos dessa evolução, né? Mas você que vivencia isso no seu dia a dia, nós notamos uma certa evolução desde quando mudam os papas, enfim, né? Há sempre algumas, como você falou, não são regras, né? As regras não escritas, né? Mas alguma coisa sempre muda. Mas com essa entrada de jovens agora na igreja, né? Porque você se ordenou aqui e a gente sabe que frequentemente novos jovens estão se ordenando, apesar de que eu ainda tenho aquela percepção que é um número menor do que a gente via antigamente, né? Talvez seja só uma percepção de quem não esteja inserido dentro do contexto religioso. Mas com essa evolução que teve,
durante até mesmo esses estudos, qual a mensagem da Igreja Católica agora? A gente está vivendo num mundo que está totalmente diferente do que era quando você entrou, por exemplo, no seminário, né? Uhum. Você sentiu essa mudança de percepção da Igreja Católica com a comunidade? Ela acompanhou a evolução ou ela ainda permanece com o mesmo pensamento das raízes? E aí a gente fala sobre uma série de coisas, né? E tem vários temas que a gente poderia abordar aqui, e é claro que eu não vou ficar a tarde toda com você para não também tomar o seu tempo, né? Tanto assim, mas existem questões de aborto e existem questões diferentes, pensamentos diferentes dentro da própria Igreja Católica e uma infinidade de outras, questões políticas principalmente, Brasil numa polarização que a gente vê atualmente. Há uma evolução no pensamento da Igreja Católica com relação a isso? Ou ela permanece com as mesmas regras de outrora ou com o mesmo pensamento de outrora? A igreja nunca muda o seu ensinamento. Certo. Sempre vai ensinar a mesma coisa. Jesus Cristo nos amou, morreu por nós e continua presente na humanidade, na sua igreja. Vamos dizer assim, uma síntese da síntese da síntese do ensinamento, né? Agora, o que muda? A maneira de ensinar esse mesmo ensinamento. Mas a linguagem, vamos dizer assim, a linguagem muda. Mas me permite dizer que, na minha opinião, a igreja está atraindo tantos jovens exatamente porque se posicionam de maneira mais firme. Porque a igreja não é uma instituição onde cada um pode dizer o que quiser e está tudo bem e a gente vai... Não, existe um horizonte, existe uma verdade, e essa verdade, que para muita gente pode ser um limite, para nós é o lugar onde o nosso coração descansa. Você vê, por exemplo, assim, a experiência que eu estou fazendo lá na Rondônia, né? Um monte de jovens voltando para a igreja. Uma quantidade considerável de gente deixando as igrejas evangélicas e voltando para a igreja católica. O censo que saiu agora há pouco, né? Acho que 2000 agora foi esses meses aí, né? Ano passado. Esses meses aí também saiu o censo, o religioso, né? O declínio na população católica diminuiu e a ascensão da população evangélica também diminuiu. Em outras palavras, a linha que estava se distanciando começa a se encontrar de novo. A segurança e a estabilidade que a postura firme da igreja, enquanto doutrina, enquanto ensinamento, ela está expressando, tem se tornado exatamente o que mais atrai os jovens. Segurança. Entendo. Segurança. Segurança de dizer assim, existe uma verdade. Existe uma verdade e essa verdade é Cristo. E não é um Cristo da minha cabeça. Não é um Cristo, vamos dizer assim, que eu manipulo. Porque você vê, por exemplo, assim, em muitos segmentos da fé cristã, a identidade de Jesus está à mercê dos interesses do pregador. E aí? Mas como assim? Mas Jesus é uma pessoa? Eu não posso interpretar do jeito que eu quero. Então essa estabilidade, essa segurança de uma tradição de 2000 anos, no meu ver e no ver de muitos estudiosos, é exatamente o que atrai os jovens. Entendo. É exatamente o que atrai as pessoas que estão passando por fragilidades. Aqui na nossa região, o que nós vemos ainda é um público migrando ainda para outras religiões. Mas eu costumo dizer o seguinte, às vezes a pessoa, até outro dia a gente estava conversando aqui, e até é importante até saber a tua opinião sobre
sobre isso. Às vezes a pessoa ela tem algum tipo de problema, ou ela, vamos citar aqui o alcoolismo, que foi o que eu citei quando a gente estava conversando sobre esse assunto aqui no escritório. Às vezes a pessoa ela sofre de alcoolismo e aí nada serve para ela. Ela vai, alguém chama ela para uma outra igreja, uma igreja evangélica, enfim, ela vai. Lá ela ouve algumas coisas que talvez ouça a mesma coisa, a mesma mensagem de Deus, mas talvez ela interprete de uma maneira diferente, ela resolve parar de consumir a bebida alcoólica e ela atribui isso, não. Eu me tornei evangélico ou eu troquei de religião. Pelo amor de Deus, nada contra a questão religiosa e a preferência religiosa de cada um. Nós não estamos aqui para isso. Mas ela atribui ela ter parado de beber com o alcoolismo ao fato de ter trocado de religião. Isso é muito comum na nossa região aqui. Então, você que cresceu aqui, você deve ter também esse conhecimento, né? Sendo que quando essa mesma pessoa, se ela tivesse simplesmente parado de beber, ela não precisaria trocar de religião para isso, né? Como que é o teu pensamento com relação a essa migração? Que a gente ainda vê isso aqui na região, sendo bem sincero, nós ainda temos, a gente vive isso todos os dias. Na minha família nós temos, inclusive, casos assim. Só para posicionar, né, com clareza do que falamos, né? Nós falamos analisando um fenômeno, né? Não é julgando preferências, não é isso. Vou dizer assim, eu mesmo tenho muitos amigos evangélicos que respeitam muito minha fé e que eu também respeito muito a fé de cada um. Agora, o fato de respeitar as pessoas não me obriga a concordar com elas. Exato. Né? Porque aqui nós estamos falando de posições teológicas. E isso é o que, vamos dizer assim, distingue uma igreja da outra. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de encarar aquela frase que se diz, Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Então toda a igreja... Não é bem assim. O Deus que a imagem de Deus apresentada numa e noutra igreja é completamente diferente. É uma questão de interpretação daí? Claro. Você pega, por exemplo, assim, uma igreja... eu vou falar assim, uma igreja X, né? Numa congregação X, num lugar X, você vai encontrar um Deus que tem determinadas características, por exemplo, mais voltadas ao acolhimento, ao perdão, à misericórdia. No outro lugar, e aí você vai ter um fundamento maior em cima dos evangelhos, das cartas paulinas. No outro lugar, você vai ter uma tônica, uma ênfase, uma luz maior, por exemplo, na justiça de Deus. E aí você vai ter uma ênfase maior lá nos textos do Antigo Testamento. Então, por exemplo, o caso que você apresenta, o caso da bebida. O caso da bebida é extremamente emblemático. Por quê? Porque a ideia de proibir a bebida é um absurdo do ponto de vista religioso. Isso não está expresso em nenhuma das orientações de Jesus. Inclusive não está expresso em nenhum momento, vamos dizer assim, como uma obrigatoriedade dentro das Sagradas Escrituras. Inclusive, até a Escritura se pronuncia no sentido contrário. Vou dar um exemplo claro, assim, né? O vinho dentro da Sagrada Escritura é o sinal da alegria, é uma coisa, é o que manifesta. Por exemplo, assim, você pega, por exemplo, as bodas de Caná. Quando o vinho acaba, a festa está fadada ao fracasso, né? Então vamos dizer assim, a ideia de que a bebida alcoólica em si traga algo de pecaminoso, de errado, é um absurdo religiosamente falando. Agora, o que é um problema? A falta de liberdade. Lembra do que nós discutíamos sobre livre-arbítrio e liberdade? A falta de liberdade, ou seja, a falta de uma escolha que favorece aquele que escolhe. Você tomar o vinho ou a bebida alcoólica de maneira livre, com a consciência de que isso não pode te ferir e nem ferir as pessoas que estão ao teu redor. Esse é o ensinamento de Jesus. Afinal de contas, é para a liberdade que Cristo nos libertou.
Agora, muito diferente de uma pedagogia da liberdade, da responsabilidade, é o proibimento completo, total. Então aí você fala assim, resolvi o problema. Só que o ponto, isso é bem delicado, viu, gente? Mas o ponto é que o desejo pelo o álcool em si, ele não tem força nele mesmo. Quem tem vício sempre tem vício porque não resolveu bem alguma realidade. E se você tira a fuga do álcool, vão aparecer outros problemas. E aí como lido com os outros problemas? Às vezes eu só escondo. Mas aí entra numa questão já psicológica. Exatamente. Da pessoa, eu só escondo o problema. Entendo. Porque o álcool é uma coisa assim, quando uma pessoa se embriaga, bem visível. Mas outros problemas igualmente sérios são mais fáceis de esconder. E aí, como é que eu lido com isso? Se a pedagogia da igreja é para a liberdade, ou seja, para você se sentir livre, para consumir de modo livre, é diferente. Claro que daí tem exceções quando se trata de uma doença, uma dependência química. Certo. Aí é uma outra conversa. Mas o ponto que eu estou discutindo aqui é a regra como princípio de proibir o consumo fundamentado nas Escrituras. Não é verdade. Eu cresci ouvindo o seguinte, que nós devemos, vamos ler um trecho da Bíblia, porque é a Sagrada Escritura e tudo mais. Mas eu vejo, eu estou com 49 anos, então eu acompanhei diversas situações, ao longo dos anos, e uma das situações que eu me recordo muito bem é a interpretação equivocada do que está escrito na Bíblia. Vocês se deparam muito com esse problema? Sim. Porque, de fato, há uma orientação. Leia a Bíblia, Eu acho que essa é uma orientação válida. Mas também a interprete de maneira correta. E às vezes a gente vê uma interpretação bastante equivocada. Como que a igreja enfrenta esse tipo de problema? Só para fechar o ponto da bebida, porque daí provavelmente alguém vai dizer assim, mas por que a diocese proibiu a bebida ali tanto tempo? Agora flexibilizou, mas aí foi outra situação, Porque a proibição da diocese não era de beber, era de beber na festa, porque estava dando muito problema. Comercializar no evento. Exatamente, mas outra situação. A Igreja Católica nunca proibiu os seus fiéis de beberem. Certo. Tá? Então era uma questão prática, uma questão prática. E de segurança. 0,1% dos fiéis, sei lá se podemos chamar os fiéis, mas das pessoas que iam nas festas davam um problemão para todo mundo. Então mas enfim, flexibilizamos já isso aí. A questão da interpretação, você toca agora num ponto central da divergência que existe entre a igreja romana e as outras igrejas protestantes, que é o ponto da interpretação. Dentro da fé católica, a última palavra sobre a interpretação sempre vai ser do magistério. Então, por exemplo, assim, eu pego aquele texto bíblico X e eu digo assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim que para mim é gritante, Mas eu ouvi uma vez um pregador dizendo assim, as pessoas dizem por aí que é errado, que vão dizer assim, o discurso de uma simplicidade de vida é uma bobagem, não sei o quê. E aí o pregador disse assim, pegou o texto onde Jesus está em Cesareia de Filipe, que é uma cidade lá que tem vamos dizer assim, uma boa frente para o mar, Uhum. E aí lá pelas tantas Jesus sai de sua casa e se depara com o mar. E aí o pregador disse assim, Jesus tinha uma casa na praia. Se Jesus tinha uma casa na praia, por que eu não posso ter? Por que eu não posso? Olha o perigo que existe, que é um dos pontos fundamentais, talvez o mais fundamental, da ideia da reforma protestante. Uhum. A interpretação livre das Sagradas Escrituras. É uma das teses centrais da reforma do Martinho Lutero. Aí sabe o que acontece? Quando você não tem um critério para interpretar as Sagradas Escrituras, cada cabeça se torna divina. Cada cabeça se torna um deusinho que lê na Bíblia o que lhe convém. Por que a Igreja Católica Romana diz assim, não, quem vai dar a última palavra é o magistério, que o magistério seria o Papa e os bispos, Uhum. Quem que vai dar a última palavra é o Papa sobre a fé.
Por quê? Porque não é qualquer coisa que vale. Vamos dizer assim, eu tenho comigo um problema e vou interpretar a Escritura para resolver o meu problema. resolver meu problema. Não é assim. A Escritura não está subordinada às minhas necessidades. Ao contrário, sou eu que me subordino à revelação. Eu botar o meu coração, minha alma, minha força de vontade, né? É aquilo que talvez se a gente quisesse ter um fundamento bíblico, é aquilo que em Deuteronômio é a oração e o maior de todos os mandamentos da lei de Moisés. Escuta, Israel. Escuta. Você tem que ouvir o que a palavra de Deus fala. É você que escuta, é você que aprende dela. É ela que é tua mestra e não o contrário. Eu vejo que, às vezes, né? Bom, essa é a minha opinião. Eu me dou o direito de tê-la, né? Claro. Mas eu vejo que as pessoas, elas buscam, de repente, ler um trecho da Bíblia em casa. Claro, é uma escritura sagrada, elas acreditam que você está abençoando o seu lar por você estar fazendo isso. Mas eu interpreto da seguinte maneira: a leitura da Sagrada Escritura, para mim, seria uma busca de conhecimento e não por uma busca de uma graça, que é o que eu vejo a maioria das pessoas buscando, né? Tem a Bíblia aberta em casa, todo dia lê um pouquinho, mas e aí? Eu posso estar totalmente equivocado nessa minha forma de pensar, mas é dessa forma que eu interpreto. Eu acho que ela tem que ser utilizada como uma fonte de conhecimento, porque ali se conta a história, e ali se tem muitos e muitos exemplos. Eu, particularmente, nunca consegui ler inteira. Diz que você não consegue pegar do início. Tem muita gente que fez esse maratona, propósito, né? Mas, enfim, seria isso uma questão de você buscar conhecimento ao invés de estar buscando uma graça, ou eu estou equivocado em alguns pontos? A leitura em casa da Escritura, ela tem mais no sentido que você fala, mas um pouco além ainda, é um se deixar iluminar pela palavra. Entendi. Olha a diferença que existe entre eu pegar a palavra e sair defendendo um monte de coisas que eu acho certo e usar a palavra como justificativa para o que eu estou defendendo. Olha a diferença disso para deixar que a palavra me ilumine. Tem uma acusação muito grande que fazem os católicos não lêem a Bíblia, né? Ah, sim. Que aí até tem a piada, né? É uma piada que o pessoal conta que a diferença da Bíblia católica e evangélica é que a católica tem pó e a evangélica tem cheiro do braço, do suor, né? Não é verdade. Se você frequenta as celebrações por 3 anos diariamente, ou ao menos acompanha a liturgia diária, ou assiste uma missa na TV todos os dias, quando não tem missa na sua paróquia, você lê a Escritura inteira em 3 anos. Olha que dado interessante, eu não sabia. Os 3 anos litúrgicos, o ano A, o ano B e o ano C, né? Isso é um dado litúrgico, talvez o povo de modo geral não saiba, mas existem 3 anos de leituras, que é aquele livrão grosso que fica lá na mesa das leituras, ele é dividido em 3 anos. Então, são 3 anos de diferentes leituras para cada dia do ano. Né? E essas leituras começam aonde? No Novo Testamento? Elas não têm uma... Porque o que acontece? A Igreja Católica entende que existe vamos dizer assim, um caminho progressivo na revelação. O que isso quer dizer? O Antigo Testamento prepara, por isso é importante. É como você fazer um curso, a primeira aula, a segunda aula, Exatamente. Um elo de ligação entre cada... Mas nunca isolado. Você não pode ler o Antigo Testamento sozinho. Por isso que nas celebrações, a primeira leitura é do Antigo Testamento. A segunda leitura é do Novo. Por quê? Porque o Novo Testamento ilumina o Antigo, e não o contrário. Por isso que o fundamento da pregação sempre é o Evangelho, sempre é a palavra de Jesus. Então, o que acontece? Se o cristão, o cristão católico, ele frequenta celebrações diariamente, vamos dizer assim, ou, como eu falei, né, ou acompanha a liturgia que a igreja propõe diariamente, ele vai ler sempre a palavra de Deus. Agora, um detalhe, ele lê em comunidade. Não lê sozinho.
o critério de interpretação da Escritura dentro da igreja é exatamente isso. É o amadurecimento comunitário. Eu não vou sozinho dizer o que essa palavra significa. E aí tem a passagem, né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Exatamente, exatamente. Isso Então você vê, por exemplo, assim, eu enquanto estava lá estudando teologia, eu ia para a faculdade todas as manhãs. Mas antes de ir para a faculdade, nós rezávamos a missa em comunidade. Por quê? Porque para mim entender o que a Escritura está dizendo, eu preciso viver numa comunidade. Eu não posso fazer isso sozinho. Não é um esforço intelectual, meramente. Entendo. Claro que é também, né? Porque Sim. a gente precisa estudar. Mas não é só intelectual. Não é só isso. É espiritual, é comunitário. E aí usar uma palavra bem precisa, mas talvez é eclesial. A interpretação das Escrituras acontece dentro da comunidade. E é orientada, evidentemente, pelos pastores. Quem são os pastores? Os padres, os bispos, de modo mais preciso, o Papa. Ah, mas quem é o Papa para dar a verdade da Escritura? Bom, quem é eu não sei, mas Jesus disse que ele tinha as chaves do reino dos céus. Ele tem autoridade para isso. Então eu acredito no que Jesus falou. Padre Mateus, estamos há mais de 1 hora. É claro que eu aqui teria ainda inúmeros outros questionamentos, mas o tempo passa muito rápido quando a gente está falando sobre assuntos tão importantes como esse, né, que nós trouxemos hoje aqui. Eu quero parabenizar você pelas conquistas que você teve ao longo da vida, pelo seu propósito, né, por você ter reconhecido a sua vocação e ter ficado firme. Você aqui mencionou hoje que aconteceram pensamentos de vou desistir. Você mencionou aqui que teve um ano que foi o mais desafiador. Foram provações, né, para você chegar até o momento da sua ordenação. E por isso eu quero parabenizar você. Agradecer pela sua presença aqui no Portal NP1. Eu aqui no Portal NP1 tenho o seguinte lema, né? Nós queremos levar para a nossa comunidade aquilo que a nossa comunidade tem a oferecer e tem a mostrar. Hoje foi uma verdadeira aula aqui sobre religião com um pensamento mais jovem, com nada contra, né, os padres mais velhos, claro que não, mas nós estamos trazendo aqui, entre aspas, né, a renovação da Igreja Católica mesmo trazendo as mesmas mensagens, como você mesmo mencionou, mas de uma forma dinâmica, de uma forma mais cheia de energia. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite, né? Eu acho assim que falar para o meu povo é sempre desafiador, né? E como eu falava, né, mais cedo, né? Aqui muita gente que está escutando, isso aí me carregou no colo, né? É verdade. Algumas pessoas ali na minha ordenação me diziam assim: meu Deus, você ia brincar com meu filho lá na frente da minha casa. Ou como eu encontrei colegas de escola. Foi muito especial, assim, sabe? Estar aqui nesse dia e, vamos dizer assim, dar este passo para servir. Claro que eu sei que eu conheço a minha fragilidade. As pessoas dizem por aí assim, né? O Mateus. Só que o Mateus real eu conheço. É um ser humano também. Eu conheço. E eu sei como eu tenho as minhas fragilidades. Mas ao mesmo tempo que eu conheço e sei das minhas fragilidades, é muito bom sentir esse apoio que falávamos agora há pouco da comunidade. Da comunidade. Foi nessa igreja, inclusive eu até pedi para escrever assim no comentário, né, do início da missa, foi nessa igreja em que eu fui batizado, que eu fiz a primeira comunhão, que eu me confessei pela primeira vez e que eu fui crismado. E agora que eu fui ordenado. Então aqui é o meu chão. Né? Aqui tem pessoas que me inspiraram e me inspiram, até hoje. Né? Tem pessoas que eu olho o exemplo e que me enchem o coração da dedicação na simplicidade, no anonimato. Então, eu sou muito feliz, muito mesmo, por ter nascido nessa paróquia, nesse povo de Itapejara, que me ensinou de modo muito, muito bonito, às vezes com algumas coisas mais difíceis, mas às vezes com algumas coisas bastante carinhosas,
que seguir Jesus Cristo é a única coisa que faz a vida valer a pena. É a única coisa que faz a vida ter sentido. Ouvi-lo e fazer aquilo que Ele planeja para cada um de nós. Essa é, na minha história, na minha experiência, é a única coisa que faz o nosso coração descansar. Porque, como disse Santo Agostinho, né? Nosso coração está sempre inquieto. E a gente constata tanto isso hoje, né? É tantos problemas de ansiedade. Tanta tribulação no dia a dia. Exatamente. Pois é. O nosso coração está inquieto. Mas ele não é inquieto, ele está inquieto. E está inquieto enquanto não repousa no Senhor, que nos fez para Ele. Que nos fez para Ele. Por isso que o coração fica inquieto longe dele. Então, se tu está assistindo aí essa mensagem, primeiro, assim, parabenizar pela coragem de chegar até o final, né? Mas a resposta para as inquietações sempre estão em Deus. Né? Mais do que conquistas financeiras, profissionais. Claro que tudo isso é muito bom e é muito bonito, né? Claro, vamos ver... lindo você ver uma pessoa florescer assim e tal, mas sempre ouvi-lo é o que deixa o nosso coração em paz. Então, um pouco isso, assim, que eu tenho a dizer, né? Tenho a dizer, não é muito, mas é isso aí. Você fica em Itapejara até? Até quinta. Sexta-feira de madrugadinha eu já... A gente está gravando numa terça, isso aqui está indo para o ar na quarta-feira, no final da tarde, então amanhã. Até amanhã, até amanhã, exatamente. Até amanhã, depois eu volto para Rondônia. Aí vou ficar lá, inclusive aproveito esta oportunidade para pedir assim, né, às pessoas que rezem bastante pelos padres, rezem bastante pelos jovens. Olha que coisa linda, você vê a quantidade de jovens que tem na igreja. Sim. Quando eu estava aqui não tinha tanto jovem assim. E agora você vê os jovens, as crianças servindo, os jovens envolvidos. E a gurizada vindo me procurar depois da ordenação para dizer que sente no coração uma inquietação, uma vontade de servir a Deus com radicalidade. Meu Deus, isso é lindo demais. Você está servindo de exemplo, né? Não, a tua história. Mas na verdade o que importa é esse florescer vocacional. Então, gurizada, não tenham medo. Sejam corajosos. A coragem de seguir o que o coração de vocês diz. A coragem de ser fiel ao que Cristo fala no coração de vocês vai trazer muitos frutos positivos na vida de vocês. Tá bom. E assim nós finalizamos então esse bate-papo com o Padre Matheus Bernardi, aqui do município de Itapejara do Oeste, que contou um pouco da sua história, da sua caminhada, e que essa história também possa inspirar talvez você nas suas decisões, no momento em que você sentir dificuldades. Aqui está um exemplo de inúmeras dificuldades que aqui foram contadas, mas que no final de toda essa história ele chegou no objetivo dele, que foi ordenar-se padre, né? E o que eu tiro de lição disso aqui? Que se realmente eu tenho vontade de conquistar, de alcançar algum objetivo, fé, firmeza, muita luta, muita batalha, e mesmo diante de pensamentos de vou desistir, mesmo assim ser perseverante. Um abraço a todos e até a próxima.